Minhas superalunas, meus superalunos, também você que sempre prestigia nossas publicações. O assunto da aula de hoje vai tratar do caso absurdo de racismo praticado contra os filhos Titi Bless, Giovanna Elbank e Bruno Gagliasso, no afamado restaurante Clássico Beach Club, situado na Costa da Caparica, em Portugal, neste sábado, dia 30 de julho, onde a família passava férias. Observem que, até o momento no qual gravávamos esse vídeo, ainda não haviam sido divulgadas informações acerca do nome ou da nacionalidade da mulher branca, que, além de ofender as crianças, também havia dirigido seus ataques a um grupo de turistas angolanos que estavam no local, chamando a todos de pretos imundos e que eles deveriam voltar para a África. Mas um detalhe demonstra de modo cabal que a questão racial não encontra quaisquer limites. Isso porque podemos destacar o fato do crime visar atingir duas crianças que têm apenas 9 e 7 anos de idade. Aliás, isso só reforça as palavras do jornalista André Santana em sua coluna publicada no UOL, quando disse que não há como viver em paz em um mundo racista, seja qual for a cor da sua pele. Por outro lado, vocês que já estão inscritos aqui no canal e nos acompanham com regularidade, já sabem que o objetivo do nosso trabalho é sempre de extrapolar o caráter sensacionalista que casos como esses podem sugerir. Assim, iremos buscar entender os aspectos penais que o envolvem, uma vez que o fato, em virtude do princípio da territorialidade, ter ocorrido em outro país, independentemente da nacionalidade dos envolvidos. E é justamente por esse motivo que o professor Santiago precisa levá-los para Neymar. Vamos até Portugal para conhecermos os aspectos penais previstos no Código Penal Português de 1982, que foi revisado e consolidado a partir do Decreto-Lei 48, de 1995. Mas se vocês querem um motivo ainda maior para assistirem a aula de hoje até o final, já lhes adianto o seguinte: atenção! Mesmo que muitos colegas estejam criticando a legislação penal portuguesa por não trazer previsão que permita a punição das ofensas sofridas sob os efetivos aspectos raciais e discriminatórios, a conduta ainda assim poderia ser discutida sob a ótica dos crimes contra a honra, principalmente no que tange ao próprio crime de injúria, consoante o artigo 181 do Código Penal Português, mesmo que lá não exista especificamente a previsão do crime de racismo por injúria racial. Porém, o que o professor Santiago gostaria de destacar é o fato do direito penal português, no que tange à punição da discriminação e incitamento ao ódio e à violência, conforme veremos em seu artigo 240, dar um baile, um verdadeiro banho, e ser muito mais avançado e atingir circunstâncias inatas aos crimes de ódio de modo mais contundente e mais abrangente do que a nossa legislação. E ainda vou além, tecnicamente, até mesmo se estivéssemos falando do crime de homicídio por motivação racial, enquanto a legislação penal brasileira sequer toca no assunto, simplesmente silenciando para o fato, o artigo 132, número 2, a linha F do Código Penal Português, nos deixa, no mínimo, em situação embaraçosa, por prever expressamente a punição de tal conduta como uma das hipóteses de homicídio qualificado. Mas, obviamente, só irá entender tudo isso quem assistir a nossa aula até o final. Bom, como já vamos começar, se vocês ainda não estão inscritos, inscrevam-se aí no nosso canal e ativem também o sininho e as notificações para vocês serem informados imediatamente e com exclusividade assim que nossa equipe postar uma nova aula. Daí, se gostarem, deixem sempre seu like e, meus alunos, não mudem de canal, porque o nosso novo episódio começa já já, daqui a 10 segundos, logo após o meu diretor liberar a vinheta de abertura. Então vamos lá, indo diretamente ao assunto, nosso objetivo é entender os possíveis desdobramentos na esfera penal das ofensas racistas praticadas por uma mulher branca contra os filhos de Giovanna Elbank e Bruno Gagliasso, Titi Bless, de 9 e 7 anos de idade, em Portugal, onde a família passava férias. Mas afinal, professor, como o crime não teria acontecido aqui no Brasil?
Quais são os aspectos da legislação penal portuguesa que o senhor poderia nos apresentar para auxiliar na compreensão do assunto? Meus alunos, excelente questionamento para a condução do episódio de hoje. Primeiramente, já se alerte que a legislação penal brasileira e portuguesa possuem origens comuns e, inclusive, compartilham de estrutura teórica semelhante, a ponto de manterem aspectos conceituais e terem sofrido alterações e aperfeiçoamentos mais ou menos no mesmo período, no Código Penal português, em 1982, e no Código Penal brasileiro, basicamente na reforma da parte geral, em 1984, o que favorecerá a compreensão por parte de nossos alunos. Portanto, já valendo-nos do Decreto-Lei nº 48, de 1995, que consolida a legislação penal e suas alterações posteriores, observemos que a legislação penal portuguesa realmente não prevê o crime de racismo por injúria racial, nos termos que possuímos no Código Penal brasileiro. Porém, é preciso entender que a conduta, apesar disso, não escapa ao enquadramento dos crimes contra a honra, também previstos no Código Penal português, conforme o crime de injúria, disposto em seu artigo 181, punindo-se quem injuriar outra pessoa, imputando-lhe fatos, mesmo sob a forma de suspeita ou dirigindo-lhe palavras ofensivas da sua honra ou consideração, sendo punido com pena de prisão até 3 meses ou com pena de multa. Ainda assim, cite-se o artigo 182, aplicável ao caso, que equipara as injúrias verbais aos mesmos atos quando praticados por escritos, gestos, imagens ou qualquer outro meio de expressão. Por outro lado, é inexorável ressaltar que o Código Penal português, em seu título 3º, que dispõe acerca dos crimes contra a identidade cultural e integridade pessoal, traz a previsão de punição no artigo 240 para o crime de discriminação e incitamento ao ódio e à violência, que, repito, não possuímos com a mesma abrangência e efeitos em nossa legislação penal. Daí, resumidamente, do artigo 240, acreditamos serem mais relevantes, valendo citar-se a conduta de quem, publicamente, por qualquer meio destinado à divulgação, nomeadamente através da apologia, negação ou banalização grosseira de crimes de genocídio, guerra ou contra a paz e a humanidade, provocar atos de violência contra a pessoa ou grupo de pessoas por causa de sua raça, cor, origem étnica, nacional, ascendência, religião, sexo, orientação sexual, identidade de gênero ou deficiência física ou psíquica. Da mesma forma, quem difamar ou injuriar pessoas ou grupo de pessoas, e também ameaçar pessoa ou grupo de pessoas, e ainda quem incitar à violência ou ao ódio contra a pessoa ou grupo de pessoas pelos motivos citados anteriormente, sendo punido em todos esses casos com pena de prisão de 6 meses a 5 anos. Por fim, embora não tenha uma relação direta com o debate, é importante observarmos que o crime de homicídio qualificado, previsto no artigo 132, número 2, a linha F, punir, em situação na qual seja suscetível de revelar a especial censurabilidade ou perversidade do agente que pratica o homicídio, dentre outras hipóteses, por ódio racial, religioso, político, ou gerado pela cor, origem étnica ou nacional, pelo sexo, pela orientação sexual ou pela identidade de gênero da vítima. Conclusivamente, ainda percebam que, em ambos os casos, o tipo penal português ultrapassa os limites raciais, alcançando também, por exemplo, aspectos inerentes às questões religiosas, política, de sexo, orientação sexual e identidade de gênero. E assim, nós encerramos o episódio de hoje. Mas lembre, se ainda não estão inscritos, se inscrevam aí no nosso canal e já deixem seus comentários e dúvidas acerca do assunto. Olha, espero que vocês tenham gostado, pois foi muito bom tê-los conosco hoje. Um forte abraço e eu vejo vocês em nossa próxima super aula.